Sons anormais do sonar perturbam a atmosfera tranquila da manhã no Oceano Pacífico. Uma ameaça subaquática desconhecida semelhante a um enxame organizado de BPA ameaça a tripulação do porta-aviões Abraham Lincoln e os navios que o acompanham. 25 de junho de 2025, às 06h47, o amanhecer era observado sobre a calmaria das águas do norte do Oceano Pacífico. Naquele momento, um grupo de ataque aéreo dos Usuneira, liderado pelo enorme Abraham Lincoln, cruzava lentamente, quase cerimonialmente, o céu azul. O enorme navio, com mais de 330 metros de comprimento, que transportava quase uma centena de aviões e funcionava com 2 reatores nucleares, parecia uma fortaleza capaz de defender a liberdade. Cruzadores da classe Ticonderoga, com lançadores verticais, acompanhavam-no, enquanto submarinos multifuncionais da classe Virgínia se escondiam debaixo de água, representando uma defesa invisível mais mortal. Tudo estava calmo. Os caças F-35C estavam preparados para decolar do convés, e as catapultas estavam aquecidas. Nos ecrãs do centro de comando só apareciam navios de carga e barcos de pesca. No entanto, naquele momento, uma voz alarmante do operador do sonar do contra-torpedeiro, John Paul Jones, soou no ar. Sonar aqui é o centro. Novos contactos foram recebidos na azimuth 070, a uma distância de 12.000 jardas e a uma profundidade de 50 metros. Eles estão a mover-se juntos. Não é lixo nem baleias. É bem possível que sejam veículos submarinos não tripulados. A frota entrou imediatamente em estado de alerta amarelo. Apesar da ausência de sinais evidentes, é óbvio que a situação mudou. O destacamento urgente de helicópteros MH-60 Seahawk com sonares submersíveis começou nos convéses. A defesa antissubmarina entrou em ação, e cada piloto sentiu que algo desconhecido e perigoso os observava debaixo d'água. O número de contactos aumentou em apenas 15 minutos. À medida que dezenas de alvos em movimento apareceram no ecrã, ficou claro que não se tratava de algo aleatório. Eram novos predadores da guerra submarina. Drones submarinos autônomos, ou UUV. Os seus movimentos eram coordenados como se tivessem sido ensaiados. Isso levou o comando a colocar o grupo de ataque em estado de alerta DEFCON 2. Dentro dos navios começaram os preparativos minuciosos, incluindo a hermetização dos compartimentos, a instalação dos sistemas de defesa antimísseis e a preparação dos CIAWS Phalanx para o combate. No entanto, isso era apenas o começo. Em breve, os radares SPS, Jado 1, Shiloh, detectaram drones ou mísseis voando diretamente sobre a superfície da água, a uma velocidade de quase 1 PAS ou 5 Mach. Eles se moviam do leste, o que provocou a próxima onda de ataque. A tensão na ponte do Lincoln atingiu o limite. As comunicações informavam que vários alvos se aproximavam a uma altura de 10 metros em alta velocidade e a uma distância de 230 quilômetros. A voz do filme John Paul Jones acrescentou: "Esta é um ataque multifacetado e coordenado. Fomos atacados seguindo um cenário claro. As ameaças vêm de várias direções. O ar, o mar e o espaço subaquático estão a ser alvo de ataques. Embora a cyberguerra seja apenas um lado da moeda, os sistemas eletrônicos podem ocultar sinais inimigos." Na mesma manhã, dados de satélite mostraram que o ataque foi lançado muito além do alcance visual, a mais de 400 quilômetros dos navios, na fronteira entre águas chinesas e internacionais. Isso poderia indicar o envolvimento de estados dispostos a usar forças ocultas, mas que não desejam entrar em conflito aberto. A questão de saber se este ataque envolveu a Rússia, a China ou uma coligação recentemente formada, com o uso de contratantes militares privados, permaneceu em aberto. No entanto, uma coisa era evidente: a Marinha Americana enfrentava uma guerra totalmente nova. Além disso, o perigo estava apenas a começar a manifestar-se. É necessária uma coordenação complexa dos ataques, incluindo o uso de drones marítimos, mísseis kamikaze e guerra eletrônica. Mesmo o sistema de defesa mais avançado dos Estados Unidos pode ser atacado de todos os lados. Às 7h12 da manhã, a situação piorou drasticamente. O perímetro de defesa do grupo de navios foi testado em várias direções ao mesmo tempo. Enxames de drones submarinos foram a primeira onda, depois alvos ultrabaixos sobre a água e agora a terceira onda, mísseis marítimos de alta velocidade voando a apenas 3 metros acima da superfície. Pelo menos 30 pessoas. Ainda antes de estas mísseis chegarem à zona de impacto, os satélites de reconhecimento dos Betelgeuse em órbita começaram a registrar os sinais dos seus lançamentos. No entanto, devido à sua trajetória discreta e ao revestimento absorvente de ondas de rádio, muitos deles quase não foram detectados pelos radares nos últimos 200 quilômetros. Quando foram detectados no ruído de rádio marítimo, o único meio de detecção foram as poderosas redes faseadas Shiloh. Em seguida, começou a captura em massa. Centenas de toneladas de aço começaram a ser produzidas instantaneamente. Os mísseis SM-6, projetados para interceptar alvos supersônicos, foram lançados ao céu por meio de lançadores verticais em cruzadores. Quando se moviam em um arco acentuado, eles encontraram os mísseis marítimos de frente. Os sistemas de combate próximo Phalanx e Sea-Ram apareceram simultaneamente.
Um guincho metálico e vestígios de fogo encheram o ar. No entanto, mesmo as redes de defesa mais sofisticadas podem ser destruídas com um nível de saturação suficiente. O sistema de interseção deixou passar 5, 6 e depois 8 mísseis. Vários deles foram abatidos no último momento, mas 3 chegaram muito perto do porta-aviões. Como resultado da explosão, um deles, provavelmente com uma ogiva penetrante, atingiu a parte dianteira. A explosão também danificou uma das catapultas e danificou um F-35 que estava no convés. Os destroços voaram por dezenas de metros, quebrando aço e gasolina. Começou um incêndio. Após o impacto do segundo míssil, o hangar foi destruído. O terceiro caiu na água nas proximidades, mas a onda de choque arrancou várias placas de revestimento. Os voos continuaram no convés, enquanto as equipas de sobrevivência apagavam as chamas e paravam o vazamento de combustível de aviação. O porta-aviões continuou a avançar. Mesmo em condições de crise, os seus 2 reatores nucleares funcionavam a plena capacidade, produzindo energia e propulsão. Em condições de ataque em grande escala com múltiplas ameaças no ar, na água e debaixo de água, a guerra eletrônica era prioritária. As estações de supressão AEN-SLQ-32 passaram a ser totalmente utilizadas pelas tripulações EW. Interferências que bloqueavam os sinais de GPS e os canais de comunicação dos drones inimigos encheram o ar. Esse foi o momento decisivo, que permitiu retardar e desorientar a segunda onda de atacantes. No entanto, cada passo era seguido por uma decisão. Por outro lado, não muito longe da zona econômica exclusiva japonesa, a cerca de 450 quilômetros, foram observados movimentos estranhos de navios sem identificação. Os especialistas sugeriram que poderiam ser plataformas com 2 objetivos formalmente de carga, mas com sistemas de controlo de UAV e retransmissão de comandos. Essas zonas cinzentas são cada vez mais utilizadas. Embora não sejam militares, na verdade, servem como centros de controlo de ataques. Este componente estava bem organizado. A interação entre drones submarinos, alvos aéreos e mísseis revelou a presença de operadores em tempo real ou de inteligência artificial centralizada. Isso confirma a ideia da participação de empresas militares privadas, com acesso a redes inovadoras de inteligência artificial de combate. Em julho de 2025, muitos analistas começaram a notar que a nova onda de hostilidades no Pacífico não dependia mais da bandeira nacional, mas da tecnologia e do acesso a estruturas de combate cibernéticas. É importante notar que toda essa operação não tinha como objetivo destruir o porta-aviões. O objetivo era determinar a eficácia dos sistemas modernos dos Estados Unidos no combate a ameaças massivas e multifacetadas. A reconhecimento de combate, que foi extremamente caro, representou uma estratégia avançada de busca por pontos fracos. Ninguém a bordo do Abraham Lincoln duvidava que o ataque tivesse sido planeado por profissionais. A questão passou a ser outra: como e quando os Estados Unidos iriam retaliar. E onde ficava o quartel-general dessa complexa operação? Muitos mísseis de cruzeiro escapam da interceptação e danificam o convés. Começa um incêndio, começa uma luta pela sobrevivência, onde cada minuto é crucial. Às 07h38, o horizonte começou literalmente a tremer. Os sistemas de satélite dos Bill-Hughes confirmaram que uma terceira onda se aproximava. No entanto, era diferente das anteriores. Eram mísseis de alta precisão que podiam ser detectados, apesar das interferências no radar. É evidente que os programadores dos atacantes calcularam a resposta da defesa aérea americana, e os novos mísseis seguiram uma trajetória mais complexa, contornando o raio de ação de um grande número de interceptores. As tripulações de todos os navios foram colocadas em prontidão total para o combate. No Abraham Lincoln foram reforçadas as medidas de segurança das secções críticas. A vedação foi reforçada, o sistema de drenagem foi colocado em controle manual e os funcionários do serviço de emergência foram espalhados pelas áreas para estarem preparados para o pior cenário. Às 07h44, os primeiros mísseis chegaram à zona de interseção. Os sistemas Phalanx começaram a disparar, lançando milhares de projéteis por minuto. Apesar de alguns terem conseguido destruir os alvos, um dos mísseis conseguiu passar e atingiu a zona da catapulta da proa. A explosão foi enorme. O F-35, que se preparava para a decolagem, foi imediatamente destruído, quando o seu combustível explodiu, causando um incêndio que se espalhou pelo convés. Perto do hangar, um segundo míssil atingiu os compartimentos técnicos e os equipamentos eletrônicos. Embora o terceiro felizmente tenha falhado, a explosão subaquática danificou o sistema de compartimentos de lastro. O porta-aviões rapidamente ficou em estado crítico. Incêndios irromperam por todo o convés. O combustível vazava através de microfissuras nas tubulações, ameaçando explodir em caso de incêndio, pois as estruturas metálicas estavam a deformar-se com o calor. As tripulações vestidas com fatos de proteção térmica lutavam não pela vida, mas pela morte. Tudo foi utilizado: espuma-água sob pressão, cobertores de nanomateriais.
No entanto, a calma e a experiência, sim, são os componentes mais importantes. O comando do porta-aviões compreendeu que manter os reatores em funcionamento e lançar os aviões era de importância crucial. Apesar de toda a confusão às 8 horas, a energia das catapultas foi restaurada e foi dada a ordem para lançar o MQ-25 Stingray. Eram drones de reabastecimento e reconhecimento com capacidade de vigilância por radar de longo alcance, e não máquinas de combate. Módulos sensoriais de nova geração, incluindo sensores infravermelhos, radares de abertura sintética e analisadores de sinais, foram instalados neles. Eles rapidamente subiram a uma altitude de 25 mil pés e começaram a explorar o espaço. Às 08h17, esses drones registraram um objeto estranho semelhante a um navio com assinaturas térmicas incomuns. Seu comprimento ultrapassava 100 metros, e no convés era possível ver os contornos de antenas atípicas para navios mercantes. Poucos minutos depois, ficou claro que se tratava de uma nave-mãe responsável pelo controlo. Naves deste tipo são relativamente novas, desempenham a função de servidores flutuantes, reunindo vários dispositivos autônomos, tanto no ar como debaixo de água. Estas plataformas podem ser controladas por estados ou por empresas militares privadas, com orçamentos avultados. Fugas recentes da inteligência ocidental mostram que navios semelhantes estavam camuflados sob bandeiras da China, Rússia ou Irão, mas eram controlados a partir do território de Singapura, Malta e Panamá. A destruição a longa distância foi uma decisão instantânea. 2 mísseis Naval Strike Missile discretos manobráveis e capazes de contornar meios de defesa antiaérea foram lançados a partir do cruzador USS Mobile Bay. Drones de reconhecimento de longo alcance MQ-9B Sea Guardian, equipados com bombas guiadas a laser, partiram para o ataque a partir de uma base nas Ilhas Aleutas. Quando os mísseis se aproximaram a 10 milhas marítimas, o navio inimigo começou a manobrar, ativando sistemas de defesa, como tiros de canhão, refletores de polo e armadilhas térmicas. No entanto, já era tarde demais. Ambos os NSM atingiram o centro do casco. Incêndios irromperam instantaneamente, destruindo equipamentos e antenas. Em 1 minuto, as bombas MQ-9 atingiram a popa do navio. Todo o sistema de controle do país inimigo entrou em colapso. Parecia que os drones submarinos começaram a se confundir. Alguns apareceram na superfície, enquanto outros giravam descontroladamente, tornando-se presas para os helicópteros torpedeiros Seahawk. Nos navios dos Estados Unidos começaram os aplausos. Pela primeira vez desde a manhã, os comandantes puderam sentir que a ameaça havia desaparecido. No entanto, permanece a questão quem organizou esse ataque. Além disso, o próximo ataque será mais significativo. As forças americanas descobrem um centro de controle de enxames camuflado, que é um navio de carga fortemente modificado. A sua destruição leva ao colapso imediato do sistema de controle controlado pelo inimigo. A situação no campo de batalha começou a mudar rapidamente depois que o navio-mãe foi destruído às 08h12 da manhã. Os mesmos drones subaquáticos que antes representavam uma ameaça mortal tornaram-se subitamente desorganizados. A maioria deles ficou suspensa e imóvel, ou começou a girar aleatoriamente em torno do seu eixo. Isso era uma prova clara de que a sua ligação com o centro de controle externo tinha sido cortada. A bordo do Abraham Lincoln observava-se uma concentração treinada e não euforia. Os comandantes sabiam que o inimigo poderia ter planejado com antecedência a destruição de um nó e mantido um sistema de controle reserva. No entanto, a oportunidade de estabilizar a situação naquele momento foi perdida. As equipas do MH-60 Seahawk começaram a limpeza. Os helicópteros lançaram torpedos de pequeno porte, destruindo os restos do UUV num raio de dezenas de milhas marítimas, usando dados de drones e sonares. Alguns drones foram destruídos a uma profundidade de até 100 metros, enquanto outros foram destruídos diretamente na superfície. Um após o outro, os sinais vermelhos desapareceram dos ecrãs, conforme registrado pelos especialistas do CICE. Outro evento importante ocorreu ao mesmo tempo. Na zona de ação do Grupo Lincoln, a quantidade de interferências eletrônicas diminuiu drasticamente. Isso indica que as principais fontes de supressão foram destruídas ou entraram em modo passivo para evitar a detecção. Todos os sistemas de combate foram sincronizados após a restauração dos canais de informação. Isso era uma prova de que a contrafase tinha começado. O sistema de processamento de sondagem de radar de longo alcance no cruzador USS Princeton foi ativado. Ele registrou estranhas oscilações na atmosfera que poderiam indicar possíveis resquícios de UAVs aéreos ou seus retransmissores pairando em grandes altitudes. 2 caças FA-18E Super Hornet com mísseis AIM-120 Abraham decolaram. Eles detectaram um grande UAV a uma altitude de 9.000 metros, provavelmente um transmissor de sincronização por satélite entre os drones e os meios de superfície. O drone foi abatido após um breve
leve tiroteio. Assim surgiu o conceito de uma arquitetura de ataque, em vários níveis, na qual os drones podiam estar na superfície, na água ou no ar, e todo o sistema era controlado por um ou vários nós. Só com algoritmos de IA mais complexos e uma cyberestrutura coesa é possível atingir esse nível de coordenação. Surge a pergunta: que força nacional ou global dispõe de tais recursos? Poucos dias após os acontecimentos de julho de 2025, começaram a circular rumores nos círculos militares ocidentais de que o ataque ao Abraham Lincoln poderia ter sido organizado por um grupo composto por mercenários russos, desenvolvedores chineses de inteligência artificial e apoio logístico de redes isoladas no Sudeste Asiático. Apesar de não terem sido apresentadas provas concretas, as suposições eram muito significativas. Nesse momento, os militares americanos tomaram uma decisão importante: começaram a examinar todos os objetos danificados, incluindo os destroços da nave mãe. Equipas de engenheiros explosivos, EOD, foram enviadas para os destroços flutuantes, retirando partes de chips cascos e antenas resistentes ao calor. Segundo um dos oficiais, o que foi encontrado não deixava dúvidas: era um projeto desenvolvido em um Instituto Nacional de Pesquisa e não uma montagem artesanal. Como exatamente essa embarcação foi parar a 400 km do grupo de ataque americano foi investigado com o auxílio de dados de inteligência e imagens de satélite. Segundo dados preliminares, ele mudou de bandeira várias vezes, entrou em portos da Tailândia e do leste da China e em seguida desapareceu dos radares até o ataque. Isso indica que existe um alto nível de camuflagem prévia, provavelmente com o uso de companhias de navegação inexistentes. Mas a defesa dos usuários justa resistiu, apesar de toda a complexidade e sofisticação do ataque. Nesse momento, por volta das 08h45, o comando da frota decidiu iniciar o controle da zona para se defender e eliminar todas as ameaças restantes. Novos drones foram lançados, novos radares apareceram e uma rede de defesa ativa foi criada. Perda houve e pequena. 2 caças F-35 ficaram danificados e um foi completamente destruído. Cerca de uma dúzia de marinheiros sofreram queimaduras de vários graus. No entanto, o grupo dos Ziovis dos Tessiuas restaurou o controle operacional da região, graças à sua experiência, trabalho em equipa e tecnologia avançada. Tudo isso aconteceu apesar de os canais oficiais não terem dito nada sobre o assunto. Nem a Rússia, nem a China, nem outros países participantes assumiram a responsabilidade. Nenhum país condenou o ataque, o que mais uma vez enfatizou a sua cinzentidão. Mas em segredo, outro jogo já havia começado. Os serviços de inteligência transmitiam mensagens urgentes. Os quartéis generais analisavam as ameaças. Quais seriam as próximas ações? Teria sido apenas um experimento antes de uma campanha em grande escala. A inteligência aérea descobriu que 2 submarinos nucleares estavam a coordenar o ataque. A caça submarina começa com o uso de torpedos e táticas acústicas multiposicionais. Ambos os alvos foram atingidos. Às 09h05, o comando do grupo de ataque chegou a uma conclusão importante: um ataque tão complexo e multifacetado não poderia ter sido realizado apenas a partir da superfície. Havia um nível adicional de profundidade. Nesse momento foram enviados para a batalha os aviões patrulheiros antissubmarinos P-8A Poseidon, que decolaram da base aérea de Eielson, no Alasca, antes do amanhecer. Eles transportavam boias hidroacústicas, módulos sensoriais e torpedos Mark 54. Esses aviões foram criados para localizar alvos submarinos mais silenciosos, e quando chegaram à zona de conflito, começou a segunda fase, a luta pelo espaço subaquático. Após 18 minutos, o operador acústico a bordo do Poseidon começou a registrar sinais incomuns. 2 anomalias térmicas significativas foram detectadas nas profundezas, a cerca de 70 milhas a leste da principal área de ataque. A investigação dos rastros acústicos revelou que se tratava de submarinos nucleares. De acordo com a descrição, eles possuíam reatores com refrigeração passiva e tecnologia de supressão de ruído. Essas características lembram os projetos russos Yasen-M ou os modelos chineses 095. No entanto, havia algo estranho. Os submarinos não pertenciam a nenhuma frota conhecida. Eles operavam fora das rotas marítimas internacionais e não tinham identificadores de bordo. Isso significava que ou estavam sob sigilo total do Estado, ou estavam à disposição de empresas militares privadas, como afirmam cada vez mais analistas em Washington e Bruxelas. Depois de os alvos terem sido confirmados, foi dada uma ordem clara a concluir. 2 torpedos Mark 54 foram lançadas a partir de 2 Poseidon. Mesmo em condições de ruído profundo e saltos térmicos, esses torpedos foram projetados como caçadores inteligentes capazes de rastrear alvos invisíveis. Logo no início começou um jogo mortal. Quando as tripulações dos submarinos ouviram os sinais de aproximação, entraram imediatamente em modo silencioso. Começaram manobras mergulhando a profundidades máximas, mudando de rumo e fazendo curvas bruscas, desligando todos os sistemas ativos e interferências térmicas. Alvos falsos como cápsulas térmicas, geradores de ruído e rastreadores químicos foram lançados na água. No entanto, o Mark 54 não é um torpedo típico.
Os seus algoritmos utilizam sondagem por microvibração e escuta passiva, o que lhes permite registrar até mesmo a pressão mínima causada pelo movimento de um casco maciço. 3 minutos depois, o primeiro deles atingiu o alvo. Houve uma explosão na parte traseira do submarino. Um clarão repentino foi seguido por um silencioso impacto subaquático. Pouco depois, houve outra explosão, provavelmente devido a um segundo impacto, e o sinal do reator nuclear desapareceu do ar. Embora o segundo submarino tenha tentado fugir, ele foi detido a uma profundidade de 600 metros. Houve uma explosão na parte da proa. O casco literalmente entrou com uma pressão de centenas de atmosferas, e mesmo a dezenas de milhas de distância, ouvia-se um som metálico assustador. Na superfície tudo estava calmo. No entanto, os últimos sinais submarinos começaram a desaparecer dos ecrãs do SEAC do Lincoln. A ameaça tinha sido eliminada. Para muitos oficiais, este foi o momento da vitória final na batalha. No entanto, a vitória não foi apenas militar. A inteligência, a ciberdefesa, a acústica subaquática, os meios de guerra eletrônica, a inteligência artificial e a interação tática. Tudo isso foi uma vitória do sistema de integração. No momento certo, essas partes foram unidas para criar um sistema defensivo e ofensivo único, capaz de resistir a um dos ataques mais complexos da história da guerra marítima. Nesse momento, o agente de inteligência declarou em voz alta: "Se isso foi apenas um experimento, a verdadeira campanha está apenas a começar." Além disso, ele estava longe da verdade. O Oceano Pacífico está a transformar-se num campo de testes, não só para mísseis e drones, mas também para futuros conflitos globais, devido ao conflito cada vez mais intenso entre os Epiziribusewa e a chamada Nova Eixo Anti-Hierárquico, que os analistas incluem não só a Rússia e a China, mas também partes não estatais. O incidente levou a uma revisão da estratégia, devido às tensões geopolíticas e ao agravamento do conflito entre a Rússia, a China e o ZEU. Qual será o futuro do Oceano Pacífico após esta demonstração de força? Às 10h15 da manhã de 25 de junho de 2025, o norte do Oceano Pacífico parecia completamente calmo. Só se podia imaginar que poucas horas antes ali havia ocorrido uma das batalhas mais tecnicamente complexas da era marítima, olhando para as partes carbonizadas do convés do Abraham Lincoln e os destroços que flutuavam lentamente. O comandante do grupo de porta-aviões ordenou que se dirigissem para as Ilhas Midway, o centro de recuperação mais próximo. Mas ninguém a bordo se iludiu, era apenas o início do conflito, não o seu fim. Nas horas seguintes foram convocadas reuniões de emergência dos Conselhos de Segurança Nacional em Washington, Tóquio e Seul. A OTAN solicitou relatórios urgentes e o Comando da Região Indo-Pacífico ativou os protocolos de resposta preliminar. Era evidente que o ataque ao Abraham Lincoln representava o início de uma nova fase da luta marítima e não apenas uma tática. Analistas militares caracterizaram o evento como o Dia do Ataque Digital. Armas lançadas fora do alcance visual, algoritmos autônomos, navios fantasmas e enxames de drones substituíram as noções clássicas de guerra marítima. Além disso, o ataque demonstrou o quão pouco fiáveis são mesmo os navios mais caros e bem protegidos em condições de ameaça de uma rede multifacetada. Uma das conclusões importantes foi a necessidade de rever o papel dos porta-aviões. Apesar do sucesso do Abraham Lincoln, analistas do Pentágono reconheceram que tais plataformas exigem mudanças radicais. Atualmente estão em curso discussões urgentes sobre a expansão das capacidades de guerra eletrônica, a transição para drones de combate e a adição de módulos de armas laser de nova geração. O Pentágono já assinou acordos preliminares com a Lockheed Martin e a Raytheon para o desenvolvimento de sistemas universais de IA para controle de defesa aérea para navios, informou a publicação Defense One. A nível político, o incidente provocou novos debates. Muitos senadores do Partido Republicano exortaram os Ujusdaels a aumentar imediatamente a sua presença militar na região Indo-Pacífico, incluindo a colocação de armas nucleares em Guam e na Austrália. De acordo com a Fox News, a administração do presidente Donald Trump está a considerar a possibilidade de suspender temporariamente as restrições ao desenvolvimento de sistemas de ataque submarinos autônomos. Apesar disso, a China não fez nenhuma declaração oficial sobre o evento, mas suas representações diplomáticas começaram a promover ativamente o conceito de responsabilidade de navegação na ONU, que aponta para uma suposta violação de suas zonas de influência. A Rússia não se pronunciou. Enquanto isso, grupos proxy na mídia próximos aos interesses da empresa militar privada Wagner e da corporação chinesa CETC espalharam teses sobre a contenção justa do imperialismo americano em canais do Telegram. No entanto, há um aspecto mais profundo das consequências. O ataque mostrou que os confrontos diretos entre potências estão no passado. Tecnologias de camuflagem, a capacidade de usar terceiros e a criação de sistemas capazes de treinar e proteger. Durante o combate, estão a tornar-se vitais. Foi isso que distinguiu a operação de 25 de junho. Os atacantes adaptaram-se em tempo real, alterando as trajetórias e os padrões de comportamento dos drones para se adequarem às condições específicas do combate.
Os sistemas de análise de Big Data também desempenharam um papel importante. O Wall Street Journal relata que os soldados americanos utilizaram análise de IA em tempo real desenvolvida pela DARPA, em colaboração com a Palantir, para identificar assinaturas e ligações entre diferentes tipos de ataques. Os Estados Unidos mantiveram a liderança, mas isso teve um custo elevado. Um amanhecer levou à destruição do convés, perda de equipamento, estresse e ferimentos em mais de 20 marinheiros. Sem dúvida, o grupo de ataque não vacilou. A coordenação da tripulação, o nível de preparação e a continuidade da linha de comando foram fatores essenciais. No entanto, ainda há muitas questões por responder. Quem defendeu isso? Qual é o resultado final? Os próximos ataques serão direcionados a instalações costeiras em vez de ao mar. O Japão, a Coreia do Sul e a Austrália, nossos aliados, participarão de futuras medidas de contenção. Por fim, como isso afeta o equilíbrio global de poder no século XXI? Estas perguntas ainda não têm resposta. No entanto, já é evidente que o dia 25 de junho de 2025 foi o dia em que ficou definitivamente estabelecido que o Oceano Pacífico já não é uma zona de estabilidade. Está novamente a tornar-se um palco de grande competição onde os erros custam caro e as vitórias não garantem o futuro.